futuro de Max Verstappen na Fórmula 1 tomou conta das manchetes da imprensa internacional neste começo de semana. O piloto holandês sinalizou que sua permanência na categoria máxima do automobilismo pode estar com os dias contados. As especulações ganharam uma certa força depois do Grande Prêmio do Japão. Conforme relatado pelo site britânico Sport Bible, Verstappen utilizou as entrevistas do fim de semana para reiterar seus comentários sobre uma possível aposentadoria precoce, deixando claro que não pretende estender sua carreira se o ambiente não for favorável. Segundo o site Race Fans, o holandês ameaça deixar a Fórmula 1 ao final desta temporada de 2026 devido à introdução do novo regulamento técnico. Verstappen argumenta que as drásticas mudanças nos motores que fazem esse negócio de perda de energia, gerenciamento de energia, comprometem o prazer da pilotagem, fator que para ele é inegociável. O site The Race também publicou matéria sobre o assunto, dizendo que, diferente das reclamações pontuais do passado, Max Verstappen está agora, palavras do portal, abre aspas, mais perto do que nunca de abandonar a Fórmula 1. O site destaca que o piloto demonstra um cansaço real com a expansão do calendário e as demandas comerciais da Fórmula 1. E o mercado também já reage, né? De acordo com o site Grand Prix 247, casas de apostas internacionais começaram a abrir cotações específicas para a saída de Max Verstappen da Fórmula 1, indicativo de que investidores e o público encaram a ameaça não apenas como uma retórica, mas como um cenário provável. Você apostaria nisso? Nos bastidores, o futuro de Verstappen envolve aí uma complexa teia de contratos e negociações. A imprensa italiana, por meio do site Formula Passion, detalha que o contrato de Verstappen com a Red Bull possui cláusulas de rescisão que podem transformá-lo em um agente livre de mercado. A publicação revela que, diante desse cenário, não descarta um ano sabático para o holandês, ao mesmo tempo que a equipe Mercedes ali se mantém ativa, monitorando uma situação para uma possível investida. Quem sairia, no caso, né, da Mercedes investir em Max Verstappen? George Russell ou Kimi Antonelli? Ou será que isso não passa de uma especulação que a gente já ouviu tantas e tantas vezes? Segundo o Fórmula Passion, essa questão aí de contrato, né, do Max Verstappen quer dizer assim, olha, se a Red Bull não estiver em tal posição no campeonato de construtores ou ele no campeonato de pilotos, ele tem liberdade ali para sair do contrato sem pagar nenhum tipo de multa. E em meio a esse turbilhão de especulações, a equipe do piloto, né, o Red Bull, tá tentando aí apaziguar os ânimos, aí, botar panos quentes na história. Publicado hoje pelo Globoesporte.com de que o chefe da Red Bull, o Laurent Max, minimizou aí as chances de aposentadoria, disse que tratou de colocar, né, panos quentes nessa história toda e disse, né, que a relação com o piloto é sólida e que o foco permanece aí no desenvolvimento e na competitividade da equipe para os próximos anos, contando com Max Verstappen. E apesar dessa posição da equipe e, claro, todas as especulações, é claro que, assim, a gente percebe que há uma certa insatisfação com o Max Verstappen, não só com relação a não estar andando na frente, mas também com esse regulamento, essa questão de gerenciamento de energia, aí o carro não é lá essas coisas, e ele tá meio de saco cheio de entrevista, coisas comerciais, teve aquele lance lá com um jornalista japonês, então assim, você vê que ele tá um pouco sem paciência com algumas coisas. Mas isso também parece um pouquinho assim, como é que eu vou dizer, será que é um choro de perdedor? O cunhado dele, o Nelson Piquet, no podcast Pelas Pistas, falou, né, que o Verstappen só está reclamando porque não está ganhando. E que se ele estivesse ganhando, estaria contente e achando o regulamento uma maravilha. Inclusive, né, nesse episódio do podcast Pelas Pistas, que foi pós-GP da China, até o Christian Fittipaldi chegou e falou assim, pô, mas espera aí, mas será que realmente ele não está insatisfeito aí com esse regulamento, com esse negócio do motor, perder velocidade e tal? E o Nelsinho falou dizendo assim, ó, que não, eu conheço a peça, sei bem que se ele estivesse pilotando a Mercedes, ele estaria adorando, não estaria reclamando, e se você perguntar para o Verstappen qual foi a temporada que ele mais gostou, ele vai falar que foi 2023, que ele ganhou ali com sobra, sem ninguém incomodando, passeou, enfim.
Isso diz, né, quem conhece, quem convive com o Max Verstappen. Ou seja, parece mais um daqueles típicos casos, né, dessa geração de pilotos aí que, convenhamos, né, ela é meio mimada, né? Vamos falar a verdade. Fora isso também, aí eu não sei, deixa aqui a pergunta para vocês. Será que também está incomodando o Verstappen o fato de que pelo menos parece, pela primeira vez, depois de muito tempo, que ele tem um companheiro de equipe que, digamos assim, não é um completo peso morto, e aí isso aí talvez esteja incomodando também o Verstappen, seja mais um fator que esteja incomodando o Max Verstappen? Me conte aqui nos comentários. E eu quero saber de vocês também. Vocês acham que essa história aí do Verstappen tirar um ano sabático, abandonar a Fórmula 1, vocês acham que isso realmente pode acontecer? Eu vou dizer uma coisa, eu não aposto, a gente falou aqui em aposta, né? Eu não apostaria nisso, mas também não me surpreenderia se ele falasse, tchau e benção, né? Desse uma de Nico Rosberg e falasse, tô saindo fora, tchau, obrigado, valeu, falou. Me conte aqui a opinião de vocês, certo? Muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau.